Atlântida, a cidade submersa. Outrora, uma bela ilha, próspera e poderosa, dominava um império que se estendia até a África e a Europa. Os seus habitantes, cultos e versados nas artes da guerra, praticavam atos atentatórios contra a moral. Em castigo, a ilha fora submersa pelas águas do mar. Atlântida, história ou simplesmente uma lenda? Sede de antiga civilização que supostamente existiu no Oceano Atlântico, a oeste da Europa e África, essa ilha do continente lendário teria submergido há milhares de anos em decorrência de um cataclismo geológico. A Atlântida de Platão seria uma ilha vastíssima perto das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes, descendentes de Atlas, filho de Poseidon, deus do mar. Os Atlantes, regidos por leis justas e riquíssimos, tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, mas Atenas os repelira. Finalmente, a degeneração de seus costumes provocara a ira dos deuses e um maremoto tragara a Atlântida em um dia e uma noite. Os penhascos que afloravam e o lodo que se acumulou nos baixos tornaram suas paragens inavegáveis. Assim escreveu o filósofo grego Platão, cuja narração, desafiando, embora a lógica da história e da geologia, forneceu durante largos séculos material para românticos e para poetas. Platão deu a este paraíso perdido o nome de Atlântida, que se localizava para além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, sendo uma área mais vasta do que a Líbia e a Ásia, e teria existido a oeste da Grécia, no Oceano Atlântico. Certamente, por conta da grande reputação de que gozava Platão, que a sua interpretação do fenômeno foi aceita sem contestação, apesar de que todos os fatos conhecidos indicariam a impossibilidade de existência de semelhante ilha no Atlântico. A mais antiga menção conhecida sobre Atlântida foi feita por Platão, que viveu entre 428 e 347 a.C., em dois dos seus diálogos, Timeu e Crítias. Platão conta-nos que Solon, no curso das suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que este lhe fala de umas tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anais dos tempos, entre os atenienses e o povo atlante. Segundo o sacerdote, o povo da Atlântida viveria numa ilha localizada para além dos pilares de Hércules, onde o Mediterrâneo terminava e o Atlântico começava. Quando os deuses helênicos partilharam a terra, conta o sacerdote, a cidade de Atenas ficou para a deusa Atena e Hefesto, mas a Atlântida tornou-se parte do reino de Poseidon, deus dos mares. Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito. Conta a lenda que Poseidon ter-se-ia apaixonado por ela e, para poder coabitar com a sua amada, teria erguido uma barreira constituída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos, em volta da morada da sua amada. Desta maneira, viveram por muitos anos e desta relação nasceram 5 pares de gêmeos. Ao mais velho, o deus dos mares, chamou Atlas. Após dividir a ilha em 10 áreas circulares, o deus dos mares concedeu supremacia a Atlas, dedicando-lhe a montanha de onde Atlas espalhava o seu poder sobre o resto da ilha. Em cada um dos distritos,
anéis terrestres ou cinturões, reinavam as monarquias de cada um dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Reuniam-se uma vez por ano no centro da ilha, onde o palácio central e o templo a Poseidon, com os seus muros cobertos de ouro, brilhavam ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso, em que cada um dos monarcas se dispunha à caça de um touro. Uma vez caçado o touro, beberiam do seu sangue e comeriam da sua carne, enquanto sinceras críticas e cumprimentos eram trocados à luz do luar. Atlântida seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral. Não só era a ilha magnificamente prolífica em depósitos de ouro, prata, cobre, ferro e outros, como ainda de ouricalco, um metal que brilhava como fogo. Os reis de Atlântida construíram inúmeras pontes, canais e passagens fortificadas entre os seus cinturões de terra, cada um protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho pelo interior. Entre eles, brilhavam edifícios construídos de pedras brancas, pretas e vermelhas. Tanto a riqueza e a prosperidade do comércio, como a inexpugnável defesa das suas muralhas, se tornariam imagens de marca da ilha. Pouco mais se sabe da Atlântida. Segundo Platão, foi destruída por um desastre natural, possivelmente um terremoto ou tsunami, cerca de 9.000 anos antes de Platão. Cientistas na África do Sul encontraram evidências que suportam a teoria de que um choque de meteoros contra nosso planeta, há cerca de 12.800 anos, foi responsável por mudanças climáticas súbitas que levaram à extinção em massa de megafauna no Pleistoceno e influenciaram a evolução da humanidade. Segundo Roger Paranhos, no seu livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, o continente de Atlântida foi destruído por um cometa. Talvez essa teoria possa ser corroborada pela hipótese do cometa Clovis, segundo a qual uma explosão aérea ou o impacto de um dos mais de tantos objetos do espaço sobre a Terra, ocorrido entre 12.900 e 10.900 anos atrás. Isto desencadeou um período glacial conhecido por Dryas recente e pode ter atingido o continente perdido e o submergido. Outros estudiosos sugerem que tais explicações apenas pretendem desmotivar a procura por Atlântida, provando desta forma a sua existência física, permanecendo, contudo, ocultos vestígios evidentes da sua localização. Crê-se ainda que os atlantes teriam sido vítimas das suas ambições de conquistar o mundo, acabando por ser dizimados pelos atenienses. Outra tradição, completamente diferente, chega-nos por Diodoro da Sicília, segundo o qual os atlantes seriam vizinhos dos líbios e teriam sido atacados e destruídos pelas Amazonas. Segundo outra lenda, o povo que habitava a Atlântida era muito mais evoluído que os outros povos da época, e ao prever a destruição iminente, teria emigrado para a África, sendo os antigos egípcios descendentes dos atlantes. Na cultura pop do século XX, muitas histórias em banda desenhada, filmes e desenhos animados retratam a Atlântida como uma cidade submersa, povoada por sereias ou outros tipos de humanos subaquáticos. E você, acredita que, apesar de uma forte tendência a se firmar como lenda, Atlântida realmente existiu? Será que poderia ter havido uma civilização que tivesse as características descritas por Platão e que fora romantizada por este para agradar aos seus leitores? Comente aí, dê sua opinião. Histórias fabulosas.